Capítulo 179. A paisagem das montanhas e lagos. A brisa da manhã estava um pouco fria, e o brilho da manhã estava vermelho como sangue. A fortaleza de Blackstone estava ocupada de novo. Após a batalha de ontem, quase 4.000 soldados de elite de Blackstone foram mortos aqui. Com exceção do sangue e os cadáveres no chão, havia também muitas armaduras e armas abandonadas. Os ex-escravos da mina que testemunharam o que aconteceu ontem não hesitaram em retirar a armadura e a arma dos cadáveres de seus inimigos para se equiparem. Então, tiraram tudo que era valioso e preencheram uma dúzia de carruagens de transporte. Embora a maioria dos escravos libertados não estivesse em boas condições devido ao sofrimento de longa data, seus espíritos foram elevados desde que o santo rei de Chambord desceu do céu e salvou-os. Com a nova esperança, eles reuniram-se em formações sob a liderança de Lampard. As pessoas no continente de Azeroth valorizaram e enfatizaram o poder e a força, então a maioria dos homens sabia como montar cavalos e usar armas. Atualmente, os homens estavam andando sobre os cavalos de guerra roubados dos estábulos, e as mulheres e as crianças estavam andando na carruagem para fins de proteção. Com armas preparadas e uma tonelada de espírito assassino, essa tropa parecia um pouco dominadora. Os dois grupos seguiram caminhos separados. Os 3 guerreiros, liderados por Lampard, saudaram a fé e depois partiram. Por um momento, as despedidas e as orações ressoaram na fria praça da fortaleza durante o outono. Neste momento, o menino magro Modric ajudou o ancião Zolask a caminhar até Fei. Depois de saudar Fei como um dos seus súditos, o idoso se abaixou sobre um joelho. Sua Majestade, por favor, deixe-me juntar-se à sua força expedicionária. Estas montanhas sol ardentes são remotas, desertas, cobertas de névoa e perigosas. Existem regiões de florestas e regiões de montanhas íngremes. Se a força expedicionária não tiver um guia, é muito fácil perder-se. Fui trazido aqui e me tornei escravo quando tinha 26 anos. Eu vivi aqui por 21 anos, e conheço todos os pequenos trajetos, poços, a estrada e as bestas ferozes nessas montanhas. Eu prometo que com a minha ajuda, as forças de Chambord podem atravessar as montanhas do sol ardente no menor período de tempo. Mas seu corpo, como um idiota de alto nível quando se tratava de direção, Fei sabia que a luta estava perdida. Foi por isso que depois que ele ouviu isso, seus olhos brilhavam. O que o velho Zolask disse fazia sentido. Fei precisava de um guia enquanto liderava a tropa através dessas montanhas das quais ele não sabia nada. Mas o ancião na frente dele ainda estava se recuperando de seus ferimentos e tortura. Embora as poções do Diablo Vorund o ajudassem a curar, seu corpo ainda estava em uma condição exausta. A viagem militar a longo prazo só pioraria sua condição. Não se preocupe comigo, Sua Majestade. Meus velhos ossos ainda são fortes. Este ancião era muito teimoso. Com o cabelo branco flutuando no vento, ele afastou a ajuda de Modric e levantou uma rocha negra a seu lado que pesava cerca de 100 libras com os braços. Ele disse com um tom de alegria: Sua Majestade, olhe. Este velho ainda pode levantar pedras enormes. Por favor, deixe este velho Zolask contribuir com o levante de Chambord enquanto eu ainda posso caminhar. Zolask sentiu-se emotivo e gritou: por mais de 20 anos, eu estive esperando esse dia. Fei foi tocado pela paixão e coragem do ancião. Ok, se este é o caso, Oleg, traga uma besta rugido das chamas aqui e entregue ao nosso guia experiente. Quando ele disse isso, Fei olhou para Modric. Quem estava olhando para ele sorriu. Pequeno Modric, venha e monte com o tio Zolask. Você terá que cuidar dele no caminho. Ah, sério? Obrigado, Sua Majestade. Salve Sua Majestade. O pequeno Modric quase pulou no ar de excitação. Ele queria pedir ao rei que o deixasse se juntar à força expedicionária, mas ele não esperava que o rei diria isso primeiro. A cena de Fei sorrindo e alcançando ele debaixo do sol que Modric viu quando ele acabou de acordar do seu desmaio foi gravada na alma do menino magro e loiro. Ser capaz de seguir o rei foi a melhor notícia que ele ouviu depois de muito tempo. O diretor Oleg rapidamente entrou como uma besta rugido das chamas forte.
Depois de várias gerações de cultivo, esta besta demoníaca de nível 4 tornou-se obediente e mansa. No entanto, a natureza mais calma fez com que o seu poder de uma besta demoníaca de nível 4 também caísse. Foi por isso que elas foram derrubadas pelos homens fortes de armadura de cavaleiro pesada. Mas depois de ter recebido um pouco da poção Uki que foi misturada em seus alimentos, eles tinham sinais de atavismo, assim como o gordo Oleg estava mostrando sinais de uma segunda juventude. A capacidade de transporte e investida dessas bestas aumentou drasticamente, e a energia da luz vermelha flamejante em torno de seus cascos ficou como as das bestas rugido das chamas selvagens. As presas em sua boca cresceram e se tornaram afiadas, e sua natureza selvagem voltou. Embora tornassem-se ferozes e agressivos novamente, eram obedientes aos seus mestres. O pequeno Modric ficou excitado e correu em direção à besta para pegar as rédeas. No entanto, esta besta rugido das chamas de repente ficou agressiva quando viu um estranho chegar perto dela. Ela ergueu os cascos vermelhos da frente e estava prestes a pisar com força. O grande cão negro de repente abriu os olhos e latiu com raiva. Ocorreu uma cena engraçada, como se fosse um grande chefe ensinando a uma sábia lição. Essa besta rugido das chamas retornou seus cascos com vergonha. A única coisa era que ela não permitiria que Modric e Zolask se aproximassem. Fei sentiu um pouco de vergonha também. Ele não esperava que essa besta não lhe desse rosto. Quando ele queria mudar para o modo druida e conversar com esse pequeno cara, uma bela figura passou por ele. Elegante, seus dedos como jade, acariciaram levemente a cabeça da besta rugido das chamas e ela sorriu sinalizado para Modric e Zolask. Algo chocante aconteceu. A feroz besta rugido das chamas caminhou até as duas pessoas e se ajoelhou obedientemente. Angela, como você fez isso? Quando a tropa começou a se mover para fora da fortaleza de Blackstone, Fei perguntou com um sorriso no rosto. Ele estava andando montando no Black Key com sua noiva em seus braços. Com a fragrância do corpo dela penetrando seu nariz, o vento frio do outono já não passava um sentimento tão ruim. Embora a manhã estivesse fria, Angela não queria andar na caravana. Ela estava usando um vestido fino e branco. A borda do vestido estava vibrando no vento, e só cobria 2/3 de sua coxa. Sob o vestido, ela estava usando jeans pretos apertados. Ela parecia fabulosa com um contraste branco e preto. Foi sua ideia pedir a Fei que andasse com ela no Black Key. A menina não se atreveu a mostrar que estava caindo ou se importou com as bênçãos gentis das pessoas que a rodeavam. O sorriso e os olhares que os outros deram para ela a fez corar. Ela só sentiu os braços fortes em volta da cintura e os ombros grandes e quentes atrás dela. Eu realmente não sei. Angela franziu a testa quando ouviu a pergunta de Fei. Sinto que eles podem me entender. Eles são gentis, fofos, assim como pequenos bebês. Foi a mesma resposta. Fei sorriu. Ele hipotetizou que Angela tinha um poder desconhecido que fazia todos os animais se sentir íntimos com ela por algum motivo misterioso. Quando os soldados estavam tentando treinar as bestas rugido das chamas e os cavalos de guerra antes, sua habilidade foi utilizada em grande grau. Não importava quão feroz ou agressivo fosse o animal, ficaria calmo e fofo diante dessa garota e seu sorriso puro. No entanto, era óbvio que a própria Angela não havia descoberto de onde veio essa habilidade. Enquanto os dois estavam conversando, o Time já havia saído da fortaleza de Blackstone pelo portão traseiro. Eu não posso deixar essa fortaleza para o reino de Blackstone e seu ambicioso rei diabólico. Depois que todos saíram, Fei usou sua força de bárbaro e fez com que várias paredes defensivas e edifícios na fortaleza se colapsarem no chão. Esta fortaleza, que foi cuidadosamente construída e mantida por várias gerações de reis, transformou-se em uma terra destruída. Se o reino de Blackstone quiser restaurar sua antiga glória, eles precisariam passar pelo menos 3 anos reparando essa fortaleza. No dia seguinte, a marcha da força expedicionária foi muito suave. Quanto mais fundo as tropas entraram nas montanhas do Sol Ardente, mais perigo havia. Terrenos estranhos e penhascos estavam em toda parte.
Árvores de centenas de anos bloquearam o sol, dificultando o brilho do sol no chão. Quando o meio-dia passou, a visibilidade já estava fraca. Quando chegou a noite, apareceu uma grande névoa branca, e a visibilidade ficou realmente ruim. Pedras e árvores estavam por todo lado no lado da estrada, e camadas grossas de folhas e musgo seco com leve cheiro podre preenchendo toda a estrada. Sem marcações claras e pontos de referência, era muito fácil perder-se. Neste ponto, Fei ficou feliz por ter trazido Zolask, o GPS que não precisava de uma bateria para funcionar. Como o ancião disse, ele realmente conhecia cada estrada nas montanhas de Kor. Não importava se fosse uma estrada clara ou um caminho que foi abandonado por muito tempo, ele sabia onde eles estavam. Toda vez que parecia que não havia para onde ir, ele conseguiu apontar um caminho e salvou a tropa de perder muito tempo e problemas. A tropa encontrou algumas minas de escavação pertencentes a Blackstone no caminho, e Fei enviava o gordo Varden Oleg para destruir os poços de escavação, matar os guardas e libertar os escravos da mina. Como os meros escravos de Chambord estavam reunidos pelo rei de Blackstone, Fei não precisava enviar seus homens para cuidar deles e protegê-los de volta para Chambord. Havia bastantes pessoas como o velho Zolask que conhecia o caminho pela montanha. Todos os escravos da mina não podiam esperar para ir para casa, então eles se ajoelharam para agradecer Fei e aplaudiram quando desapareceram no nevoeiro com colegas do mesmo reino. Depois de mais 3 horas de marcha, as montanhas do Sol Ardente já estavam tão escuras que era difícil viajar. Embora o sol não tivesse se posto, as grandes árvores bloqueavam a luz. Sua Majestade, eu lembro que há um lago não muito longe. Há também uma grande área coberta por pedras pequenas que é bom para a instalação do acampamento. Que tal apenas descansamos lá por essa noite? O velho Zolask montou a besta rugido das chamas e sugeriu. Ok. Fei assentiu enquanto olhava para Angela que já adormeceu em seus braços. Após cerca de meia hora, um pequeno lago claro apareceu. Havia grama no chão, mas era amarela e semi-seca, como um tapete bonito que estava posto no chão. Não muito longe, havia uma pequena floresta feita de pedras grandes. O terreno não era ruim, pois as pedras estavam lisas e secas. Era um excelente local para montar o acampamento. No outono, essa paisagem das montanhas e dos lagos era fascinante. No entanto, Fei franziu a testa. Já havia fogo e luzes ao redor do lago, e havia muitos ruídos feitos pelos humanos. Já havia pessoas lá, e havia muitos deles.